Valéria, você tem razão. Alterar conteúdo sempre prejudica, sempre, tá? Mas prejudica principalmente quem não tem uma plataforma à disposição. Vocês que têm uma plataforma à disposição de vocês para estudar, quando você tem uma alteração de conteúdo mais drástica, assim, e isso pode acontecer, tirar matérias e incluir outras, né? Isso, quando a gente tem uma mudança mais drástica, vocês, não estou puxando a sardinha para a plataforma, não, mas vocês têm como recorrer muito rapidamente a mudança do roteiro, a reiniciação, né, de um estudo mais focado. Tem uma grande vantagem para vocês também, a prova dia 3 de abril, né, gente? Então, assim, e a gente está sabendo dessa mudança já tem bastante tempo, então foi tempo suficiente para a readaptação de vocês dentro de uma plataforma roteirizada. Então, para vocês não pode ser desvantagem. Para vocês tem que ser vantagem. Você tem que utilizar essa fragilidade que o processo trouxe para a grande maioria como um ponto forte para vocês. Então, vocês têm que utilizar isso como um ponto forte, e isso é um ponto forte para vocês. Essa mudança, para quem é aluno do MEDS, essa mudança, ela é uma mudança que não vai trazer para vocês um grande prejuízo. Mas para quem não tem uma plataforma organizada, mas a pessoa pode procurar? Pode, mas não é a mesma coisa de estar pronto. Totalmente diferente. De procurar outra via, totalmente diferente de com mentorias ao vivo disponíveis, e vai acontecer mais mentorias. Então, assim, mentorias ao vivo disponíveis, roteiro de estudo específico, simulados, é totalmente diferente. Expertise na UFAC, a gente aprova na UFAC desde que a gente existe, né? Todos os processos a gente aprovou, sempre aprovou, já chegamos a aprovar 70% das vagas, mas sempre aprovamos nos processos seletivos da UFAC. Então, assim, para o aluno do MEDS é totalmente diferente. Pode ter absoluta certeza disso, tá bom? Oi, tá me ouvindo? Aparentemente reduziu o conteúdo, né? Então, assim, surpreendente, sim, com certeza. Mas edital de transferência é isso. A transferência, ela não é igual ao vestibular, que é extremamente previsível, né? Vestibular é extremamente previsível. Certeza que você tem que você vai fazer uma prova de matemática. Óbvio que tem algumas faculdades que têm provas mais específicas, né? Mas você sabe que você vai fazer biologia, sabe que vai ter alguma coisa de português, sabe que vai ter redação. O vestibular é previsível, a transferência não. Por isso que o mercado de transferência ele tem uma grande barreira de entrada. É, Só existe uma plataforma de preparação para transferência igual a do MEDS, que é o MEDS, né? Vocês sabem disso. Então, assim, não existe outras plataformas que têm aplicativo, que tem videoaulas, que tem tudo isso. Então, existe uma barreira de entrada no mercado de transferência, e a barreira de entrada é realmente essa imprevisibilidade do processo de transferência. Tá bom? Tem alguém que abriu o áudio? Pode ficar à vontade? Foi eu. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Quem tá falando? Eu fiz é a Valéria. Ah, certo, Valéria. Perfeito. O Felipe tá Então, eu até... falei sobre essa questão. Pode. Oi? Pode falar. Vou te interromper, Manuel, desculpa. Mas a plataforma, ela tá bem, assim, com matéria, essa parte de territorialização, essa parte de atenção primária à saúde, assim, voltada mais para Isso, o atendimento médico, aquela parte mais, o método clínico centrado na pessoa, do isso. atendimento. Eu falei isso, mas assim, porque eu estava me preparando muito nessa questão de urgência e emergência, e quando veio o edital, assim, eu até fiquei um pouco surpresa, porque você acaba tirando aquele tempo, né, também, para Com poder se certeza. preparar para a emergência, Mas você né? sabe Mas por a que que gente tem esse lado. tem? Você sabe por que que você estava se Pode preparando mais? falar. Você sabe por que que você estava estudando mais urgência e emergência? Você gosta de ser médica. Por isso. É a matéria mais legal para quem quer ser médico, é urgência e emergência. Eu também, mesma coisa a você. Atenção básica é pior que vocês conhecem Propofol? Já ouviu falar de Propofol? Você já ouviu falar Sim, sim. desse fármaco? Ele é utilizado para anestesia geral, né? A atenção básica é mais eficiente que o Propofol para induzir uma anestesia geral. Você apaga assistindo uma aula de... Se você não estiver bem esperto, com muito café, você apaga assistindo uma aula dessa. Já a urgência e Verdade. emergência, né? Pois é, você apaga. E olha que eu tô assim, eu tô falando porque eu já estudei isso, né? Se você, pô, você pode induzir uma anestesia com uma aula de SUS, de lei, né? 1781, essas leis aí, eu nem me recordo dos números dessas leis. Mas é mais eficiente, é muito difícil mesmo prestar atenção nessas aulas. Mas é uma matéria que você não pode errar. Não pode errar, porque ela é fácil demais. É ler e assimilar. Não tem erro. Né? Agora, urgência e emergência já tem suas peculiaridades. E é muito mais interessante. Quem quer ser médico, quer estudar, quer ver sangue, né? Quer urgência e emergência, assim, com todo respeito à palavra, mas é o que a gente gosta, né? A gente que é médico, eu pelo menos, assim, agora que eu não dou mais plantão, então, muito pouco, mas, não, nada. Ultimamente, nenhum plantão, tô só consultório mesmo, mas eu
dei 12 anos de plantão e quando tocava a ambulância já ia, né, assim, super afim de resolver aquela questão, de entender aquela questão, de usar a semiologia, de entender, de intervir, de entubar, e vocês vão passar por tudo isso. No início é muito é fascinante, né? É fascinante, é legal pra caramba. Depois você vai ficando mais velho, você vai ficando um pouco mais cansado e você vai procurando uma medicina. Tem gente que continua na urgência, né? Mas você vai procurando às vezes uma medicina um pouco mais cadenciada, né? Mais tranquila. Quando você tem um médico também para você, né, trabalhar como eu e o Felipe temos também, fica mais complicado virar noites fora, né? E depois vir para o escritório. Então, cada um vai ter o seu ritmo de vida. Mas sem dúvida, urgência e emergência é a alma da medicina. A alma da medicina, ela está no pronto-socorro. A alma da medicina, ela está na clínica médica, na cirurgia geral, na pediatria, na ortopedia e traumatologia. Tudo é importante. Tudo. Na reumato, na clínica, quando eu digo insere-se tudo. Mas a alma da medicina está ali, está no pronto-socorro, com o paciente grave, com a família do paciente ali. É ali que está a medicina mesmo, é por isso que seu interesse é pela urgência e emergência. Mas aí agora você vai ter que dar mais atenção básica e SUS, vai ter que fazer café aí 3 vezes ao dia e estudar, porque realmente é desafiador. Eu passei por residência, passei por prova de residência, eu tive que estudar isso aí. E eu me lembro quando eu comecei a estudar para residência, eu comecei a estudar o que eu mais gostava. O que eu mais gostava? Cardiologia. Adorava cardiologia. Então, eu pegava o livro de cardiologia, que era desse tamanho, do cursinho de residência. Eu fiz o Med Grupo na época. Um cursinho, um livro desse tamanho de cardiologia. Eu ficava lá anotando tudo, fazendo um resumo gigantesco. Aí um dia eu parei para pensar. Quando que eu parei para pensar? Quando eu vi as outras apostilas de clínica médica. Aí tinha de reumato, tinha cardiologia 2, eu estava na 1, tinha a 2, tinha reumato, tinha pneumo, tinha todas as especialidades com a sua apostila. Eu falei, cara, e todas as especialidades elas vão caber em 20 pontos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar muito bom em medicina preventiva, eu vou ficar muito bom em pediatria, que é uma clínica, mas a pediatria é mais previsível, ela é mais limitada. Vou ficar muito bom em GO, e essas são as 3 matérias que eu vou estudar mais, que eu vou fazer diferença nessas 3 matérias. Cirurgia geral é um pouco mais complicado, já vai se aproximando mais da clínica. A clínica médica vai ser a matéria que eu vou estudar, aquilo que é mais previsível de cair na prova. E foi o que eu fiz, né? E para mim surtiu efeito. Eu passei praticamente todos os hospitais de BH aqui, na época. Isso faz muito tempo, isso foi 2014. 2014 para 2015. Então, assim, a mesma coisa vale para transferência. A mesma coisa. A gente tem que ser objetivo, a gente não pode romantizar o estudo. E a gente que é médico, né, e vocês são médicos também, né, em breve vocês serão, mas já são da medicina. O objetivo de um processo seletivo, de transferência, por exemplo, é realmente não romantizar o processo seletivo, é estudar aquilo que é necessário. Eu estava romantizando a minha preparação, cara. Eu estava estudando o que eu gostava. E o concurso ele não vai cair o que você gosta. Vai cair aquilo que o que vai fazer diferença é aquilo que é percentualmente mais provável de cair. Se eu já sei que vão ter 20 questões de preventiva, pô, eu vou me dedicar à preventiva, igual você, né, para a UFAC. Você não vai ficar se dedicando, você vai dedicar aquilo que é mais óbvio, que é mais restrito, para você fazer aquela boa pontuação ali. Isso é muito importante. Ter essa expertise no concurso público é importante. Não romantizar. E é muito fácil o médico e o concurso, e quem está tentando concurso dentro da área médica, romantizar. Por 2 motivos. O primeiro é que você vai estudar aquilo que você gosta mais. Esse é o primeiro ponto. Você vai estudar aquilo que você gosta mais. Né? O segundo ponto é que você vai ficar cansado. Aí você vai tender a ir para sua zona de conforto, que é estudar aquilo que você gosta mais. Então tem que tomar cuidado com isso. É muito importante você estudar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é mais relevante no processo seletivo que você vai tentar. Eu aproveitei essa deixa dela, eu até exagerei um pouco, né, na minha explanação em relação a não romantizar e tudo, mas isso serve para todos os processos seletivos. Existem matérias que naturalmente elas têm mais peso. Igual na residência, por exemplo, são 5 cadernos de prova, né? Medicina preventiva ela tem mais peso. Não, Gustavo, não tem. Ela vale 20 pontos, enquanto clínica médica vale 20 pontos. Mas olha o tamanho de medicina preventiva e olha o tamanho de clínica médica. Então, medicina preventiva tem um peso maior. Quem erra uma questão em medicina preventiva tem um peso maior esse ponto perdido do que em clínica médica, porque a grande maioria vai perder em clínica médica, que é extremamente extenso. Dentro da clínica médica, pra vocês terem uma ideia, que tem mais literatura médica, né, as especialidades com a literatura médica mais vasta na medicina, elas estão dentro da clínica médica, que é a infectologia e a neurologia, sem falar de todas as outras. A infectologia, ela está dentro da clínica médica e ela é vastíssima, assim como a neuro também está dentro da clínica médica.
Então, assim, é importante entender que, às vezes, mesmo uma prova tendo o mesmo número de questões, o peso é maior. Vamos trazer isso para a transferência agora, para a gente não ficar aí loucubrando coisas que vocês ainda vão viver, né? Vamos pegar a UFO aqui. Na UFO vai cair português e biologia. Na prova de português, a prova é basicamente interpretação de texto. Aí eu te pergunto, você tem 8 questões de biologia, 7 de português. Qual que tem maior peso? Sem dúvida, português. Tá? Por que que português tem maior peso? Porque errar uma questão de interpretação de texto é mais doloroso do ponto de vista da pontuação final do que errar uma questão de biologia, que tem o conteúdo mais vasto. Então, a gente tem que focar naquilo, a gente tem que estudar biologia, claro, biologia é que vai te distanciar dos outros candidatos, mas o português, para a UFA, ele tem que estar dominado. Tá? Então, isso é muito importante ter essa noção nas provas de transferência. Ter a noção de que mesmo tendo cadernos com o mesmo número de questões, essas questões têm pesos diferentes, porque depende muito da matéria, tá? Foi boa essa colocação para trazer isso para vocês não romantizarem o estudo de vocês, não romantizar, para vocês estudarem aquilo que realmente vai ser útil para a prova, tá bom? Estudar tudo, mas às vezes não dá para estudar tudo. Então, aquilo que é necessário, ele tem que ser priorizado. Aquilo que vai te trazer mais benefício tem que ser priorizado, tá bom?